Bem, boa tarde para vocês que já chegaram, boa tarde para os que vão chegar depois, ou boa noite ou bom dia, não sei exatamente que horas vocês vão estar vendo essa palestra. Vai estar gravada, vai estar disponibilizada aí na nossa fanpage por 24 horas, tá? Vai marcando os seus amigos, vai compartilhando e vai convidando os nossos colegas professores. Essa palestra, logicamente, ela é mais voltada para nós professores, para os nossos queridos mestres, mas também é uma palestra que serve muito para pais, né? E também para os responsáveis das crianças e os adolescentes. Bem, como vocês já viram, o título da palestra se chama Conquiste Seus Alunos, tá? Eu quero deixar bem claro que esse conhecimento, essas informações que eu vou estar compartilhando aqui com vocês, ela vem através do estudo do Dr. Roberto Chiniachi, ele que é psiquiatra, e ele que escreveu vários livros de autoajuda em várias áreas, e ele é um palestrante consagrado também no Brasil. Ele atua em diversas áreas na parte de psicologia e psiquiatria também. E aí, o intuito de formar essa palestra foi justamente porque no ano de 2012, 2013, eu não tenho certeza, eu acho que foi em 2012, eu estava dando aula numa escola regular, para ser mais exato, numa oitava série, na antiga oitava série, no 9º ano. E aí eu estava passando por alguns problemas que eu acho que 99% dos professores passam, né? Que é a questão da indisciplina dos alunos, que é a questão da empatia, da questão de conseguir conduzir uma aula de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais participativa. E aí eu comprei um curso, na época um curso muito bom, completo, do Dr. Roberto Chiniachi, que veio várias coisas no curso, veio livros, veio apostilas, veio CD, vieram várias coisas. E aí através desse material, através desse estudo, eu vi uma oportunidade de estar partilhando, de estar contribuindo com as pessoas, com os professores que porventura estivessem interessados e também estivessem passando por alguns problemas. Então aí eu peço para que os professores que estão aí online já comigo agora, que comecem a participar de uma maneira mais ativa e me ajude nesse entendimento ou nessa reflexão do que seria necessário para a gente conquistar os nossos alunos. É sabido que muitas coisas precisam ser feitas para que a gente consiga ter um bom desempenho em sala de aula. Logicamente, preparar uma aula com muito cuidado, né? Essas coisas são muito comuns, não precisava nem estar comentando, mas uma aula bem dinâmica, bem participativa, bem criativa, isso com certeza vai estimular o interesse e a participação dos alunos na sala de aula. Entretanto, a gente sabe que a gente está passando de um tempo para cá, né? A gente está sofrendo algumas coisas em sala de aula e são problemas que chegam até a ser agressões físicas, né? E aí o questionamento primeiro é o seguinte: o que é que nós professores estamos passando em sala de aula? Quais são as nossas inquietações? Quais são os nossos sofrimentos? O que é que a gente tem passado, né, nos últimos anos ou na atualidade? E por que a gente está passando por isso, né? Eu acho que alguns de vocês poderiam dizer conversas paralelas, indisciplina, falta de interesse, falta de atenção, falta de participação dos pais na escola. Então, assim, são diversos problemas que a gente enfrenta, sem falar que eu também discordo em muitos pontos do atual sistema educacional que nós temos aqui no Brasil. Se vocês visitarem o meu blog, eu tenho um artigo que eu escrevi sobre isso e eu deixo muito claro os pontos porque eu discordo do formato de educação que é colocado no Brasil atualmente. Então, eu sou um grande crítico não só do formato, mas também da questão metodológica e pedagógica que às vezes é apresentada em sala de aula. A gente sabe que professor, infelizmente, tem que enfrentar salas de aula, às vezes, com 30, 40
40 ou 50 alunos. Isso é praticamente quase que humanamente impossível. É tanto que nós que estamos agora tendo a obrigação, né, de estar em casa, né, em quarentena por conta desse problema que a gente está passando. E aí eu sei que muitos pais que estão com os filhos em casa estão percebendo a dificuldade que os professores têm de estar incentivando os alunos a ler, a estudar. Até porque eu tenho tentado fazer isso com meu filho, com o Rafael. E aí eu sempre digo para ele: filho, você não está de férias, a gente está de quarentena, a gente precisa continuar lendo, continuar estudando, para que a gente não perca o nosso ritmo, para que a gente, quando voltar, a gente volte bem. E aí, pessoal, diante de toda essa problemática que nós professores temos, né? Infelizmente não somos tão reconhecidos, na verdade, as pessoas não reconhecem muito bem o nosso trabalho, né? Muitos pais não reconhecem muito bem os trabalhos dos professores e até às vezes as próprias escolas, infelizmente, não fazem isso também. São salas de aula superlotadas, são salas de aula com a logística muito difícil, às vezes não tem um ar-condicionado, às vezes não tem nem ventilador, não tem equipamentos que possam ajudar. E aí isso tudo vai gerando uma problemática onde vai deixando uma sala de aula, às vezes, quase que uma selva, quase que impossível da gente conseguir dominar. E aí, se a gente começa a analisar agora, já entrando na questão psicológica, do porquê que o comportamento dos alunos está dessa forma, a gente vai analisar algumas coisas. Muitas coisas mudaram de 30, 40, 50 anos para cá. Se a gente vê o formato de família que nós temos, se a gente vê o que a sociedade obriga ou pede para que as pessoas façam, vai fazer com que os pais sejam muitas vezes obrigados a tomar atitudes que eles não gostariam de ter. Eu pergunto a vocês, será que os pais estão jogando os filhos nas salas de aula, nas escolas, estão tirando a sua obrigação, seu dever de pai e colocando essa obrigação para os professores? Será que os pais estão fazendo isso de uma maneira consciente, de uma maneira porque eles não querem ter o cuidado de cuidar dos filhos? Será que é por conta que os pais agora estão extremamente egoístas e aí simplesmente tem filho e joga na escola? Será que é dessa forma? Será que os pais são desnaturados, como as pessoas colocam? Será que na sua totalidade todo pai tem esse comportamento? Será que o pai e a mãe que delega a educação dos seus filhos para as escolas, será que ele faz isso intencionalmente? Ou será que existe um sistema por trás disso que está obrigando os pais a tomarem algumas atitudes, alguns comportamentos como esse? Eu pergunto, qual a mãe, qual o pai que não tenha problemas mentais, que não sejam pais desnaturados, como eu já falei, que vai deixar... Estavam ligando para mim aqui, desculpa, pessoal. Que vai estar passando para a escola a responsabilidade de cuidar e de educar os seus filhos. Certamente o pai e a mãe quer ficar com seu filho muito mais, quer ter mais tempo com seu filho. Mas, infelizmente, o que é que a sociedade vem colocando? O que é que a sociedade vem fazendo na cabeça das famílias? Que o pai e a mãe deve trabalhar, porque eles precisam ter uma casa muito melhor do que as que já têm, um carro melhor, precisa ter bens, roupas caras, precisa estar passeando, precisa mostrar para a sociedade que eles têm poder aquisitivo. E aí isso faz com que obriga que os dois, o pai e a mãe, saia de casa, passe o dia fora, trabalhando, e aí delega para a escola o papel de educador. Primeiro ponto que eu discordo, uma coisa que eu discordo é o seguinte: eu não acho legal quando os professores colocam atrás da camisa a palavra educador. Sabe por quê? Porque, na minha opinião, e na opinião de muitos pensadores, quem educa é pai e mãe. O professor, ele instrui e reforça a educação que os pais deveriam dar em casa. Sendo assim, precisamos rever esse posicionamento que a gente tem colocado. Porque é o pai e a mãe que precisa ensinar os filhos a dar bom dia, ensinar os filhos a pedir licença, a esperar o outro falar, ou seja, a ter educação. Quem tem que fazer isso é pai e mãe e cuidador.
A gente sabe que diante desse problema que a gente vive, que o pai e a mãe precisam sair de casa cedo para trabalhar e delega essa função a um cuidador, ou a uma empregada, ou uma babá, e aí às vezes essas pessoas não fazem esse trabalho e aí sobrecarrega a sala de aula, o professor. Então, além de ser professor, ele vai ter que ser pai, mãe, psicólogo, dentre outras coisas. Então, gente, esse sistema que a gente vive é um sistema que precisa ser revisto. Essa forma de educar, essa forma de criar, esse sistema que nós estamos até então, precisa ser mudado. A gente precisa rever, porque senão a coisa vai ficar cada vez pior. Então, o sofrimento de nós professores em sala de aula é devido ao estilo de vida que os pais foram obrigados a ter, entre aspas. E isso reflete uma coisa que a gente vai conversar muito, que é sobre a questão do pouco afeto que as crianças estão recebendo. O pouco afeto que as crianças recebem dos pais faz com que essas crianças fiquem extremamente rebeldes, ou hiperativas, ou violentas em sala de aula. E aí, quando a gente compara o nosso modo de viver com o modo de um indígena, dos índios, a gente vê que a gente faz coisas que não é muito natural da natureza do ser humano. Por exemplo, uma coisa que eu digo para vocês, uma coisa que eu já peço para que vocês parem de fazer. Gente, a minha esposa está grávida, a gente está esperando nosso segundo filho, que é uma menina. E aí, se vocês entenderem, o bebezinho, quando está em processo de formação, ele passa 9 meses na barriga da mãe, sendo abraçado, sendo cuidado, sendo acariciado e aquecido pelo útero da mãe, pelo corpo da mãe. Então imagine que ao passo que a criança sai de dentro do útero da mãe e passa a viver nesse mundo exterior que nós vivemos, é um choque de realidade. E aí, esse choque de realidade precisa ser amenizado. Vocês sabem como é que os indígenas fazem quando o bebezinho nasce? Os indígenas, do momento do nascimento até o momento que a criança já começa a caminhar, essa criança ela vai ficar sempre próxima ao corpo da mãe. E aí eles fazem umas tipóias de uma árvore que tem lá na Amazônia, que é uma cipóia que ela é macia, que não fere o corpo do bebezinho, da bebezinha. E aí essa bebezinha está sempre próximo ao seio da mãe, esse bebê está sempre disponível a mamar. E aí quando o bebezinho faz cocô, faz xixi, a mãe leva esse bebê para o rio, banha e o bebê continua sobre a pele da mãe. Ou seja, existe um contato permanente, constante. E o que é que nós fazemos de uma maneira muito errada na nossa sociedade? A gente, muitas das vezes, coloca o bebê no berço, só tira o bebê do berço para dar de mamar ou para alimentar e trocar. E aí, muitos dos idosos, dos antigos, geralmente falam, não, deixa ele aí para ele não ficar manhoso, não deixa ele aí para ele não ficar doente. E quando a gente faz isso, quando a gente não dá estímulos à criança, quando ele necessita, e principalmente constantemente, essa criança vai começar a criar traumas, a criar problemas mentais, que lá na frente vai ter um reflexo muito negativo. Muitas pessoas que são apáticos, muitas pessoas que não respondem a nenhum estímulo, foi porque essa criança começou a chorar no berço e aí a mãe e o pai disse, não pega essa criança, deixa ela lá, porque ela vai pegar, vai ficar manhosa. E ela gritou de novo, e cada vez mais que ela gritava, menos contato, menos afeto essa criança tinha. Resultado, essa criança nasce um adulto extremamente inseguro, problemático, muito apático, se fecha no mundo dele, e aí começam a criar algumas psicopatias que a gente percebe no meio do mundo. Então precisa rever esses pontos, precisa rever desde o nascimento da criança, precisa ver que tipo de criação, que tipo de estímulos nós estamos dando para os nossos filhos, para que não chegue numa sala de aula e os professores fiquem extremamente abarrotados. Além das obrigações que tem como professor, como instrutor, ainda tem que trabalhar todos esses pontos que infelizmente são estão presentes em nossa realidade. E aí, conversando agora diretamente com os professores, eu digo o seguinte, o que é que a gente vai fazer?
sabendo que é uma parceria que precisaria ter entre família, né, escola e professores. E aí sabe que essas coisas não estão sendo feitas, então como nós professores podemos nos defender, ou podemos tentar aliviar ou mudar esse cenário de sala de aula, de problemas, de dificuldades que a gente tem? A gente vai encontrar em sala de aulas praticamente 3 tipos de alunos, independente dos comportamentos que eles vão ter, mas a gente vai, digamos que, diagnosticar eles em 3 pontos: alunos agressivos, alunos indiferentes e alunos impressionados. Alunos impressionados são aqueles alunos que se preocupam demais, que a todo momento eles querem só tirar 10 e acham que só vão ser reconhecidos se eles tiverem sempre as melhores notas e os melhores elogios. Então, esse problema é um reflexo, esses 3 pontos que a gente coloca aí, dos 3 alunos, é um reflexo da nossa realidade de sociedade, das famílias que estão sendo formadas, do modo de vida que a gente está vivendo na atualidade. Então, o comportamento problemático, gente, de uma criança, de um aluno, de um adolescente, é um pedido de socorro. Quando um aluno ele é ameaçado, o sentimento, o problema verdadeiro que ele teve foi uma ameaça, mas ele vai refletir isso com o sentimento de medo. Então a gente precisa diagnosticar qual o problema o aluno tem, por que ele está se comportando dessa forma, por que ele está agindo dessa forma, mediante o que está causando no início. Gente, todos nós, independente se somos tímidos ou não, a gente tem a necessidade nata, a necessidade que vem desde o nosso nascimento de sermos notados. Todo mundo vai procurar ser notado de uma maneira ou de outra. Até aquela pessoa que é extremamente tímida, ela busca, através, às vezes, até da própria timidez, ser notada. Porque quando a criança é tímida demais, que entra em um determinado local, numa sala, e todo mundo olha e diz assim: eita, como ela é tímida, ela já foi percebida, já foi notada. E ela vai manter esse comportamento, porque através deste comportamento, de maneira muito incrível, ela consegue ser notada, observada. Então, os professores, como a gente viu, estão sobrecarregados e precisam atuar agora também como psicólogos. E além de psicólogos, gente, muitas das vezes são tratados, às vezes, pelos pais como empregados. E aí é onde entra também um problema muito grande de relacionamento entre escola e família. Então a pergunta é, para os alunos que têm comportamentos, esses 3 tipos de comportamentos, né? Os alunos que são agressivos, os alunos que são impressionados e os alunos que são indiferentes. O que é que a gente deve dar para eles? Que tipo de atitude nós devemos ter com eles? A gente tem que dar afeto ou a gente precisa dar limites? O que é que você acha? Vamos dar afeto ou limite para esses alunos problemáticos? A gente precisa dar as 2 coisas. Colocar limites para aqueles que precisam de limites, mas precisa dar o limite correto, precisa dar a correção certa. Isso é parte do processo. Mas principalmente dar afeto a quem precisa de afeto. E os nossos alunos, eles estão clamando por isso. Nossos alunos estão clamando pelo reconhecimento do professor, da família. Quando o aluno ele não é reconhecido em casa, quando o pai não o nota, e às vezes o pai acha que para reconhecer o filho precisa estar dando presentes, e mais presentes, e isso só vai aumentar a dor da criança e ainda causar um problema maior. A criança precisa ser notada, ser elogiada, né? A gente precisa dar os estímulos corretos e bons para as crianças. E quando isso não acontece em casa, ela vai buscar em sala de aula. E aí a gente vai observar lá na frente um pouquinho, por que aquele aluno agressivo, ele faz aquelas coisas, porque ele bate no colega, porque ele responde de uma maneira grotesca ao professor, porque ele se comporta de uma maneira ruim em sala de aula. A gente vai discutir e ver por que ele tem esse determinado comportamento, mediante as coisas que vêm acontecendo em casa e vai ser refletido em sala de aula. Então, a criança, gente, ela precisa de carinho, de abraço e de atenção. O principal reconhecimento de nós seres humanos, é
os estímulos que as pessoas vão dar para a gente. Em outras palavras, a gente vai, Dr. Roberto Chiniachik, ele coloca esse estímulo de uma maneira mais próxima do coração, uma maneira mais sentimental, através da palavra carícias. Então, se a gente não dá o estímulo correto que o aluno precisa, a gente vai fazer com que esse aluno se sinta cada vez mais indiferente ou se transforme em uma pessoa difícil em sala de aula. Então, o que seria esse estímulo? O que seria essa carícia? Essa carícia é uma unidade de reconhecimento que nós humanos precisamos. Toda vez que a gente fala, toda vez que a gente olha para o aluno, toda vez que a gente briga também com esse aluno, toda vez que a gente chama a atenção do aluno, uma carícia, um estímulo vai ser dado para ele. Porque isso é o combustível, isso é o que faz com que nós nos sentimos humanos e conseguimos continuar vivendo. A indiferença é a pior coisa que um ser humano pode sentir. Existe uma história de um rei que ele queria saber o que é que aconteceria com crianças, com bebês, que não tivesse estímulo algum após nascer. Então pegaram alguns bebês, colocaram eles em uma sala e os cuidadores desses bebês só alimentavam e trocavam esse bebê. Sem demonstrar afeto, sem trocar olhar, sem fazer nada, demonstrar nenhum carinho por esse bebê. Nem positivo, nem negativo. Sabe o que aconteceu com todos esses bebês? Todos morreram. Porque se a gente não é reconhecido, mesmo de uma forma negativa, sabe aquela criança que recebe uma reclamação todos os dias? Isso é um reconhecimento que ele está sendo notado. Embora ele não consiga discernir, consiga entender que esse tipo de comportamento é ruim para ele, ele vai continuar fazendo porque foi aonde ele conseguiu perceber que as pessoas estão notando ele. E aí é muito melhor do que a indiferença. Então, qual é a importância desse reconhecimento humano? A gente precisa perceber nos nossos alunos o comportamento de cada um. Porque através do comportamento desse aluno, a gente vai saber exatamente o que a gente precisa fazer para ajudar esse aluno a se encontrar. Ajudar a fazer com que esse aluno consiga se libertar dessa problemática, desse problema e passar a ter atitudes saudáveis, boas com ele e no futuro com a comunidade. Então, muitas das vezes os pais não percebem que os filhos estão querendo dizer com seus comportamentos. Por exemplo, a gente sabe que é falado que filhos de médicos são os que mais adoecem. Isso é engraçado, né? Geralmente os que mais adoecem são os filhos de médico. Por quê? Porque os médicos geralmente trabalham muito, né? Dão plantões, passam a noite fora de casa. E aí, quando o filho dele adoece, ele vai dar toda a atenção, ele vai dar todo o carinho que aquela criança precisa. E médico geralmente adora cuidar dos seus, adora cuidar do seu filho. E a criança, a perceber que toda vez que fica doente, recebe a atenção necessária, recebe o carinho, recebe a carícia correta que ela precisa, então ela vai tentar adoecer mais vezes. Então, às vezes, psicologicamente, essa criança passa a adoecer, muitas das vezes sem estar realmente doente, de fato. Então, como eu falei, a gente precisa anotar as crianças. Precisamos perceber quem são essas crianças que nós temos em sala de aula. E, como eu tinha comentado com vocês, qualquer comportamento que o aluno tem negativo ou exacerbado precisa ser traduzido por a gente, para a gente entender o que ele quer dizer com aquilo e o que a gente pode fazer para ele mudar o seu comportamento. Então, vamos ver o que a gente vai fazer para a gente mudar essa realidade que a gente está encontrando nas salas de aula. Bom, o aluno precisa ter o estímulo, a carícia correta para o momento que ele está naquele comportamento. Existem, gente, praticamente 4 tipos de carícias, de estímulos. Carícias positivas, por exemplo. A pessoa vai se sentir bem se você disser para ela: você é inteligente, você é bonita, você é estudioso. Isso é um tipo de carícia positiva. Existem também carícias negativas, que com certeza vai fazer com que essa pessoa, essa criança, se sinta mal. Por exemplo, você é incompetente, você não faz nada certo. E aí existem carícias condicionais.
que são aquelas carícias que elas se referem à condição que a criança tem ou a pessoa tem. Então, por exemplo, se você diz assim, eu gosto quando você estuda, ou seja, é a condição para você gostar daquela pessoa é quando ela estuda. Ou então pode ser uma carícia condicional negativa, que você diz assim, tudo que você faz é errado, ou seja, não importa o que essa pessoa vai fazer, está sempre errado. E a carícia incondicional, que também pode ser uma carícia incondicional positiva ou uma carícia incondicional negativa. Que isso aí vai depender da condição da criança. Por exemplo, adoro estar com você ou odeio estar com você. Independente se a pessoa é alto, baixa, se é estudioso ou não, a gente vai estar dando uma carícia incondicional. Então, o que é que nós, professores, precisamos saber para dar a carícia que o aluno precisa? Não é a carícia que o aluno merece. Sabe aquele aluno que está ali conversando? Aquele aluno que está bagunçando, aquele aluno que está atrapalhando a aula? Qual seria o estímulo que aquele aluno mereceria? Uma reclamação, certamente uma carícia negativa, mas é isso que ele precisa? Ou essa carícia, esse estímulo negativo vai trazer uma mudança na vida desse aluno? Certamente que não, até porque muitos de nós repetimos essa mesma atitude e a gente não vê mudança em sala de aula. Então a gente precisa dar ao aluno aquilo que ele precisa. Por exemplo, o aluno que está acostumado a receber uma carícia negativa, o aluno que está sempre conversando em sala de aula, que ele sempre achou que o correto é ele receber uma carícia negativa, ele se viciou nisso, ele sabe que ele vai ser notado. Quanto mais ele conversa, mais ele é notado em sala de aula. O aluno palhaço, aquele que está sempre fazendo gracinhas em sala de aula, ele percebeu que toda vez que ele faz uma gracinha que ele atrapalha a aula, ele está sendo notado pelo professor e pelos alunos. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que se segurar. A gente vai ter que mudar o tipo de carícia que ele está acostumado a receber naquele momento que ele age daquela forma errada. Então, não dê uma carícia negativa. Se segure. Ele está pedindo para a gente dar uma reclamação. Ele está pedindo para ele ser tirado de sala de aula. Ele até merece isso, mas isso não vai ajudar na mudança do comportamento desse aluno. Então, você precisa chamar a atenção dele, lógico, conversar com ele. E aí você automaticamente, quando chama a atenção, não dá uma carícia negativa. Você fala o nome dele e dá uma carícia positiva. Ou seja, você vai quebrar o padrão de carícia. E aí você vai dar um choque e vai dizer assim, como assim? Eu fiz isso e eu não recebi uma reclamação. E aí ele vai começar a mudar. Por quê? Porque a qualidade da carícia que você dá vai influenciar totalmente no comportamento dele. Por exemplo, o aluno está conversando. Você diz o seguinte... João, por favor, eu sei que você gosta de estar conversando com os seus colegas, mas eu sei que você não precisa conversar, porque você é muito inteligente. E se você para de conversar agora, a sua nota vai ser ainda melhor em sala de aula. E eu tenho certeza que a sua inteligência vai ser a prova disso que eu estou falando. Então a gente vai quebrar. Em vez da gente dar aquela bronca e mandar ele sair de sala de aula, a gente vai fazer com que ele reflita e pense, será que se eu fizer isso realmente, eu vou me sair melhor e eu vou começar a ser notado pelas coisas boas? Então, o que é que a gente vai fazer com cada aluno? Então, por exemplo, o aluno que está bagunçando, segura, né? Segura aquela vontade de gritar com ele, né? Por mais que ele provoque, por mais que ele esteja merecendo, e quebre o padrão dando uma carícia positiva. Por quê? Por que eu falo isso, estou repetindo muito isso? Porque a gente costuma a repetir aquilo que sempre foi feito com aquele aluno e a gente não percebe que isso só vai alimentar o problema que aquele aluno está dando. Então a gente não pode manter esse padrão de estímulos de carícia. A gente precisa dar múltiplas carícias. A gente precisa não só falar da qualidade que ele tem, que é notória, mas enxergar outros pontos que esse aluno também tem, para que a gente possa estimular eles a começar a fazer coisas que vão ser boas para ele e vão fazer com que eles tenham um caráter bom lá na frente e consigam aquilo que eles vão conseguir através do bom ser humano que eles vão se transformar. Então, geralmente não sabemos dar ou pedir as carícias que a gente precisa. Nós também temos
infelizmente, o costume de não sermos transparentes naquilo que nós precisamos. Eu costumo sempre comentar, por exemplo, fazer uma comparação com as plantas. As plantas, elas não têm vergonha de dizer, de representar, de mostrar o que elas estão sentindo, o que elas são naquele momento que elas estão passando. Por exemplo, uma planta que não recebe água por muito tempo, uma planta que não está sendo muito bem cuidada por muito tempo, ela vai murchar, as folhas vão começar a cair, ela vai demonstrar que ela precisa de água. Ela não vai demonstrar que ela precisa de mais sol, que ela precisa de menos terra. Ela vai mostrar para a gente que ela precisa daquilo que ela está sentindo naquele momento. Só que nós, seres humanos, temos o costume, temos a mania de camuflar aquilo que nós somos ou aquilo que nós sentimos. E os alunos e as crianças começam a aprender a fazer isso e começam a replicar desde pequeno. Então a gente precisa identificar não o que o aluno merece, mas sim o que o aluno precisa. Então cuidado. A gente não pode só elogiar as pessoas com aquelas qualidades que elas se destacam. Por exemplo, uma garota que é muito bonita, uma garota que se cuida muito, uma menina que é super vaidosa, ela está sempre recebendo carícias positivas pela beleza física dela. Mas e se essa garota lá na frente não se transformar uma top model? Ou se essa garota não conseguir manter o padrão de beleza que a sociedade pede? E de repente essa jovem vai crescer, vai envelhecer e vai mudar. Então essa criança, esse jovem, essa pessoa precisa receber estímulos não só pela beleza física, mas também pela inteligência que ela tem. Então nós, professores, temos que estimular o crescimento do aluno e saber dar a carícia certa que ele precisa. Então, quais são as coisas que a gente vai precisar fazer para começar a fazer a coisa de uma maneira mais assertiva? Perceba, nós precisamos perceber o padrão de carícia que nossos alunos se acostumaram. A gente tem que quebrar esse padrão que ele está acostumado a seguir por muito tempo. Identificar as carícias que cada aluno vai precisar e dar carícias inesperadas. Por exemplo, aquele aluno que está sempre preocupado com a nota da prova, dizer para ele: poxa, que bom que você é meu aluno, que legal que você está aqui. Não só estimular ele, estude, eu sei que você vai tirar um 10, porque possa ser que ele não tire essa nota e depois ele acabe sofrendo com o resultado. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer para atuar isso de uma maneira mais prática, mais direta, mais objetiva em sala de aula. Então, com os exemplos das atitudes que cada aluno vai nos dar, a gente vai tentar mais ou menos saber ter a atitude correta que esse aluno vai precisar. Então, aqueles alunos indiferentes, sabe? Os alunos indiferentes são os mais difíceis da gente conseguir modificar essa atitude que eles têm. Porque justamente foi aquela criança, aquele jovem que passou a vida todinha sendo ignorado. Aquilo que ele estava dizendo através de gestos, através de palavras, através de mau comportamento ou através de estar fechado em si, nunca foi observado e nunca foi tratado, e aí ele chegou num ponto que para ele nada mais faz sentido, nada mais importa. Então, esse daí é o que a gente precisa ter mais atenção e mais cuidado, porque esses aí que geralmente é que sofrem de problemas na parte mental, na parte psicológica, no futuro. Então, o que é que a gente vai fazer com um aluno desse que ele é indiferente? Então, ele é indiferente, então ele não sabe, ele já perdeu até a noção do toque físico. Então, toca no braço dele, né? Segura assim no braço dele, um pouco mais firme, fale olhando nos olhos deles assim, e dá uma carícia forte. Diz assim: olha, eu estou aqui para lhe ajudar, eu estou aqui para a gente conseguir construir o conhecimento que a gente precisa. Então, fale de uma maneira um pouco mais alta e mais próxima desse aluno. Agora, com aqueles alunos agressivos, qual é a atitude que eu vou ter para poder ajudar a fazer com que esse aluno perceba que a agressividade dele não é legal e fazer com que ele pare de fazer isso e mude essa atitude em sala de aula? Primeira coisa que tem que fazer é colocar limites, logicamente. Todo professor basicamente faz isso. Mas aí, depois de a gente colocar o limite, a gente precisa dizer uma coisa, dar uma carícia positiva para o limite que ele precisa. Por exemplo, Antônio, você é um garoto inteligente. Não tem razão para você machucar os seus colegas. Marina, você é uma aluna
inteligente, um aluno, uma menina bonita, um aluno esforçado, não tem razão para você estar beliscando o seu colega, ou puxando o cabelo da sua amiguinha, ou se comportando dessa forma. O que é que a gente faz com aqueles alunos que são impressionados? Os alunos que eles estão sempre preocupados com as notas, com os trabalhos, para ser sempre o destaque 10 da sala de aula. Eles estão sempre nervosos, eles estão sempre ansiosos. Então a gente precisa dar carícias de alegria, carícias incondicionais de alegria. Fale quão legal é estar com esse aluno em sala de aula. Falar que gosta muito da presença dele em sala de aula. E nunca está dizendo, eu gosto de você porque você só tira 10, eu gosto de você porque você é um aluno exemplar. Porque ele vai precisar de outras carícias. A gente não consegue viver uma vida se alimentando de apenas um tipo de alimento. Por exemplo, quem consegue, embora eu goste muito de cuscuz, mas eu sei que eu não conseguiria viver e ter os nutrientes necessários para o meu corpo comendo só cuscuz. Então uma criança, um aluno, um estudante, uma pessoa, um ser humano, ele não pode só receber um tipo de carícia, ou positiva ou negativa. Ele precisa receber múltiplas carícias, ele precisa ser notado de diversas formas, e não só aquilo que ele se destaca, e muito menos por aquilo que ele não é legal. Porque daí ele vai ficar viciado nesse tipo de comportamento, e aí ele não vai conseguir ter a capacidade de entender que isso para ele é nocivo, isso para ele não é legal, e vai trazer transtornos para a vida dele. E pode ser carícias também condicionais, né? Falar, relaxa, não se preocupe, que você, de certa forma, mesmo que não tire um 10, mas você está apto a fazer essa prova. Nota não é tudo na vida da gente, o mais importante é o conhecimento, e seguir esse caminho. Os alunos que são destaque na beleza, já falei, né? Aquela menina que se preocupa muito com a sua beleza. Então, por exemplo, a gente sempre gosta de brincar e dizer o seguinte, que loira é burra. Talvez tenha alguma verdade nisso, porque ela se preocupa só em gastar seu tempo em cuidar da sua beleza. Mas essa loira, essa menina bonita que está ali se destacando pela beleza, aproveita a oportunidade todas as vezes que ela fala alguma coisa correta, que o professor pergunta alguma coisa, ela levanta a mão e dá uma informação legal, ela contribui de uma forma legal. Então, elogie essa criança, essa pessoa, pela inteligência dela, pela espontaneidade dela, e não só pela beleza. Aquele aluno que se preocupa muito com os esportes, é o destaque esportivo, é o aluno fortão. O que é que a gente faz com esse aluno para a gente não alimentar só as carícias positivas pelos destaques do esporte que ele tem? Vamos falar também, vamos elogiá-lo todas as vezes que eles fizerem a lição de casa, todas as vezes que eles fizerem uma prova boa. A gente sabe que geralmente o aluno que se preocupa muito com o esporte, às vezes ele não dedica tempo suficiente para aprender, para estudar. E aí, se a gente começa a estimular ele a receber carícias, a receber estímulos positivos pela boa nota que ele teve na prova, ou pela boa lição de casa que ele fez, ele vai procurar repetir isso, porque ele foi notado, ele foi percebido pelo professor e pelos colegas. Lembrando, temos essa necessidade inata de estar sempre sendo notados. Os alunos mandões, que são o dom da verdade, esses têm muita dificuldade com afeto. Às vezes eles estão replicando o comportamento, às vezes do pai, da mãe ou de alguém próximo dele. Então, esse aluno, ele gosta de mandar, de dizer o que vai ser feito ou não. E aí, às vezes, ele faz algumas birras. Então, fale com esse aluno que gosta de estar com ele. Fale de amor. Muitas vezes, a palavra amor, muitas vezes o carinho, muitas vezes não é discutido muito com ele, não é muito mostrado, não é muito demonstrado para esse aluno. Então esse aluno precisa muito de afeto, precisa muito de falar sobre amor, de carinho, né? De altruísmo e tudo mais. E aí, gente, um ponto super importante que precisa entender é o seguinte: antes da gente começar a ajudar a parte psicológica dos nossos alunos, a gente precisa ajudar a si mesmo, a gente precisa entender que nós somos os primeiros que precisamos nos cuidar. Quando a gente não nos dá tempo suficiente para estar
saudável mentalmente, a gente corre o risco de não conseguir, na verdade, não vai conseguir ajudar o nosso aluno. Como é que eu vou conseguir dar uma palavra de conforto? Como é que eu vou conseguir estimular um aluno para fazer alguma coisa legal em sala de aula se nós estamos também doentes, se nós não estamos conseguindo melhorar nossa saúde mental? Então, cuide muito bem de você, seja sempre muito otimista. Saiba que que nós professores, somos o que tem de mais importante na humanidade. Está à prova aí, através desse problema do coronavírus, do Covid-19, que nós, professores, que conseguimos trazer as respostas ou as soluções para o mundo. Então, saiba da sua importância na educação, porque sem educação, sem conhecimento, a gente não liberta e a gente não é libertado. Sem o conhecimento, a gente não consegue resolver os problemas que existem na humanidade. Na parte de saúde, na parte comportamental, na parte de relacionamento, na parte em sala de aula. Então, é importante vocês saberem da importância que vocês, professores, têm. E uma coisa que eu acho interessante discutir com vocês nesse momento é o seguinte: é saber que ensinar português, matemática, geografia, essas coisas, é importante, precisa ser muito bem feito por nós, professores. Entretanto, a diferença entre o bom professor e o mestre é porque o mestre, antes de ensinar português, matemática, ciência, música e tudo mais, ele vai tocar a alma do seu aluno. Ele vai fazer com que o aluno entenda que ele é alguém importante, que ele faz parte de um mundo que está conectado com outros seres. Então, quando o professor toca a alma do aluno, é nesse momento que ele se transforma em um mestre. Os alunos precisam, antes de aprender as ciências exatas, né, as matérias relacionadas às humanas, ele precisa entender que ele é um ser importante, que ele é um ser capaz de mudar a sua realidade. Então, precisamos fazer com que esse aluno entenda que ele é importante não só para os professores, para os colegas, mas para os seus pais e para o mundo todo. Então, quando a gente toca a alma do aluno, quando a gente toca o psíquico do aluno, a gente consegue fazer com que ele aprenda, ele entenda as outras matérias de uma maneira mais natural. Até porque o aluno ele não pode ser mensurado simplesmente pela nota que ele tira. A gente é muito mais do que uma nota que a gente tira numa prova. E aí existem conceitos muito mais importantes a serem discutidos, e a prova está aqui hoje, com essa quarentena que nós estamos sendo obrigados a passar, porque a gente está esquecendo muito de alimentar a nossa alma, de alimentar o nosso espírito, de ter atitudes mais humanas, e passamos a alimentar muito mais o conhecimento técnico, a valorizar muito mais o financeiro, a valorizar muito mais a questão de status. E um pequeno vírus como esse tem provado para a gente que essas coisas não é o que tem de mais importante na humanidade. Não é o que faz com que sejamos humanos de fato. Então, que a gente tenha esse cuidado de estar percebendo, cuidar primeiro da parte emocional, para depois a gente conseguir cuidar dessa parte intelectual e cognitiva. Eu sei que isso é um trabalho dos pais. Eu sei que é muito mais da responsabilidade dos pais, da família, do que dos professores. E claro, uma criança que está doente, extremamente doente, precisa procurar os especialistas, psicólogos, psiquiatras, mas nós como professores, aonde a gente puder atuar e atingir a alma dos nossos alunos de maneira positiva, isso vai facilitar e muito o nosso trabalho em sala de aula. Então o aluno precisa saber se relacionar, precisa saber como estudar, como se desenvolver, e principalmente a curiosidade dele, para que ele se transforme em uma pessoa melhor e que possa ajudar o próximo no amanhã. Então vamos tentar superar as nossas barreiras, as nossas dificuldades em sala de aula. A gente precisa acreditar que a gente vai deixar marcas positivas nos nossos alunos. Eu sou o resultado de todo o esforço que os meus professores tiveram
Então, as coisas que eu me lembro com muito mais exatidão, as coisas que ficaram, que marcaram e que são mais importantes na minha vida, foi justamente quando os professores, aqueles que estavam acreditando no trabalho deles, aqueles que estavam cientes daquela importância que eles estavam tendo naquele momento em sala, embora a grande maioria de nós, ou até o mesmo eu em alguns momentos, não me comportei, não agi de uma maneira legal, mas pela insistência, pela fé, pela boa vontade desses professores, desses mestres, eu consegui chegar aonde eu estou chegando. Então, a pessoa que eu estou me tornando é fruto, logicamente, da família, mas principalmente daquilo que eu consegui em sala de aula. Eu gostaria de dizer para vocês que esse estudo, tá? Ele é muito mais intensificado através de um seminário. Seminário esse que eu vou estar tentando agendar nas escolas, com os professores, para que a gente possa estudar de uma maneira mais detalhada, com muito mais discussões, para que não vire um monólogo como foi aqui, para que os professores possam contribuir também, questionar e trazer conhecimentos diferentes ou que possa contribuir para agregar nesse entendimento. Eu sei que não é fácil mudar a realidade de sala de aula, porque é todo um sistema, né? Tem uma questão de cobrança da família, de uma forma que ela não consegue dar e quer que o professor dê, às vezes uma falta estrutural na escola, uma questão também às vezes financeira, porque trabalhar só com amor não pode, porque a gente precisa trabalhar com amor para fazer a coisa da melhor forma possível, mas nós temos famílias para sustentar. Mas saber que o papel do professor não é importante, ele é muito mais do que importante na transformação de vidas e de uma sociedade. É a esperança que nós temos, que eu tenho, para que esses problemas que nós temos de desigualdade, de pobreza, de injustiça e de misérias e principalmente de doenças como essa pandemia, não volte a acontecer ou pare de acontecer. Porque só o professor tem a capacidade, não só o professor, mas ele é um dos que tem um papel fundamental nessa transformação. Eu agradeço bastante vocês que acompanharam e que vão estar assistindo depois. É a primeira vez que eu estou fazendo esse vídeo dessa palestra ao vivo, a gente fica preocupado, tivemos algumas interrupções, o telefone tocou algumas vezes e, enfim, algumas coisas a gente vai estar sempre melhorando. Obrigado pela atenção de vocês, tenham uma ótima tarde e espero que a gente possa continuar nos ajudando cada vez mais. Tchau!